Fala pessoal, bem-vindo ao Curtinho de Anestesia, solta a vinheta. Pessoal, o Hugo, meu seguidor no Instagram, me fez uma pergunta bem difícil, mas muito interessante sobre Covid-19. Renato, como você manteria a sedação nesses pacientes? Vemos ainda muito pessoal utilizar midazolam e fentanil em bomba de difusão por longos períodos. Realmente, Hugo, você tem razão, né? Esses pacientes vítimas de pneumonia viral pelo Covid-19 tendem a ficar bastante tempo entubados na UTI. 14 a 25 dias, vamos dizer assim, se a gente pegar dados da Itália, Espanha, China, né? Mas esses pacientes precisam ficar sedados, porque a base da terapia intensiva desses pacientes é a ventilação mecânica, e os pacientes precisam estar bem acoplados ao respirador para que a gente possa usar a terapêutica adequada, ventilação protetora nesses pacientes, né? E como a gente vai sedar esses pacientes? A gente sabe também que a associação midazolam e fentanil é a associação mais comum, a mais utilizada nas UTIs afora pelo Brasil. Obviamente tem UTI que não utiliza midazolam e fentanil, mas como são drogas mais baratas, de fácil acesso, né, geralmente é um uso conhecido, os médicos sabem manipular essas medicações, então realmente é a associação mais utilizada. Mas antes de falar do midazolam e fentanil, queria que vocês soubessem uma coisa. A gente precisa, né, analgesiar mais e sedar menos esses pacientes. Esses pacientes agitam muito por conta de dor. Então a dor deve ser monitorada a cada 2, 4 horas por escala comportamental para você saber se o paciente precisa mais de analgesia ou mais de sedação. Tá? Segunda coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a sedação precisa ser a mais superficial possível para que você consiga manter o paciente bem acoplado ao respirador. Beleza. Tá? A sedação profunda é mais mórbida, mas às vezes é necessária. Tá? Outra coisa, se optar por curarização, que não deve ser feita a longo prazo, eternamente, e a curação tem que ser bem indicada, aí o paciente tem que ser sedado mais profundo para não ficar curarizado e ter uma superficialização da sedação e às vezes até consciência, tá? Mas enfim, por que o midazolam e fentanil talvez não seja a associação mais adequada para esses pacientes, principalmente para ficar por longo período sendo infundidas? Por quê? A gente precisa atentar para o seguinte: quando a gente seda um paciente por muito tempo com opioide e benzodiazepínico, a gente acaba fornecendo o que? A gente acaba induzindo o que nesses pacientes? Primeira coisa, tolerância, pessoal. Esses pacientes passam a necessitar de doses cada vez maiores dos sedativos para a gente adquirir o mesmo efeito, né? Então o que acontece? O opioide e o benzodiazepínico, eles induzem tolerância nos pacientes. Então vocês podem perceber que chega um determinado momento que precisa aumentar muito a dose do fentanil, muito a dose do midazolam, para que o paciente fique sedado. E às vezes a gente nem consegue, com doses cavalares de fentanil e midazolam, sedar o paciente. Por quê? A gente está induzindo tolerância. Outra coisa que a gente induz nesses pacientes é hiperalgesia do opioide, com opioide. Por exemplo, o fentanil induz muita hiperalgesia nesses pacientes. Então o paciente começa a ficar hiperálgicos, sentir muita dor por pouco estímulo, né? Através de pequenos estímulos o paciente sente muita dor, fica muito agitado, fica mal acoplado à respiração, e a nossa tendência é aumentar o midazolam e fentanil quando isso acontece. E não é o melhor caminho. E outra coisa que a gente induz, pessoal, é dependência com opioide e benzodiazepina. Então o paciente fica dependente da medicação, e aí quando a gente está programando desmame ventilatório e desmame da sedação, se a gente desligar essas medicações abruptamente, os pacientes vão fazer o quê? Síndrome de abstinência. Aí vão agitar, aí vão precisar ser contidos, e aí o desmame ventilatório fica falho. Então, qual que é a melhor situação, Renato? Como a gente deve evitar a tolerância, como a gente deve evitar a hiperalgesia e como a gente deve evitar a dependência? Simples, pessoal. Rotatividade das medicações sedativas. Então, a cada 2, 3 dias é bom ir trocando os sedativos. Entra com sedativo, chega no segundo dia, desmama, no terceiro tira, entra com outro. Assim a gente consegue evitar a hiperalgesia, a gente consegue evitar tolerância e síndrome de abstinência. Então, por exemplo, você pode começar com propofol e remifentanil, como é feito na Espanha. Aí no segundo dia você vai desmamando o remifentanil e o propofol e entra com um midazolam, um benzodiazepínico, por curto período de tempo, 2 dias, e entra com fentanil. Aí depois você pode tirar o fentanil e entrar com sulfentanil. E aí você vai tirando o midazolam e entra com precedex.
Aí se o Precedex, o paciente não tolerar pela hemodinâmica, você tira o Precedex, entra com a ketamina, infusão contínua, e aí você, com a ketamina, você pode usar lidocaína, infusão contínua também, para prevenir hiperalgesia ou tratar a hiperalgesia, e aí você vai jogando com as medicações, fazendo uma rotatividade delas, aí você diminui efeitos colaterais, você diminui hiperalgesia, diminui tolerância, diminui dependência. E assim, pessoal, vocês conseguem, tá, conduzir uma sedação mais adequada, tá, para esses pacientes. Um outro detalhe que eu digo para vocês, tentem evitar opioide o máximo possível, e nesse caso do Covid-19, eu não entraria com metadona ou com dose bem baixa de metadona, porque ela prolonga o intervalo QT, assim como os antivirais e a cloroquina. Então tem que tomar cuidado, tá bom? É isso, a minha dica é essa, então, rotação das medicações sedativas, tá? Dupla terapia ou tripla terapia, para evitar todas as complicações que eu disse. Gosto muito da ketamina, lidocaína e infusão contínua, tá? Então, um determinado período de tempo pode ser que vocês precisem usar essas medicações, principalmente se os pacientes estiverem muito agitados e com chance grande de estarem fazendo hiperalgesia. Então, são duas medicações que tratam a hiperalgesia desses pacientes, beleza? Espero que tenham gostado da minha resposta, beleza, Hugão? Um grande abraço para você e até mais.